Olá, minha gente, estamos de volta com a unidade 12. Hoje estaremos encerrando essa unidade. Então, te convido inicialmente a darmos uma olhada no esboço que está aí na página 98 do seu livro. E é um esboço bem interessante, mostrando o que esse povo está passando nos primeiros 15 capítulos de Juízes. Então, a parte 1 de Juízes, Juízes 1 a 16, é assim: será que eles nunca vão aprender? É uma pergunta, E nós vemos aqui um processo de constante idas e vindas do povo de Israel. Então, em Juízes 1, nós temos aí obediência incompleta. Em Juízes 2, e a roleta está girando. Em Juízes 3, 1 a 6, nós temos a lista dos jogadores. Em Juízes 3, 7 a 11, nós temos o primeiro ciclo, que é o Otoniel. Juízes 3, 12 a 31, o segundo ciclo com Eude. Em Juízes 4, o terceiro ciclo com Débora. Depois nós temos um parênteses, que é o Cântico de Débora, em Juízes 5. Depois nós temos o quarto ciclo com Gideão, em Juízes 6, 1 até 8 a 32. Depois nós temos o quinto ciclo com Abimeleque, coroado rei, e Tolá, Juízes 8, 33 a 10, 5. E o sexto ciclo com Jefté, Juízes 10, 6 até o capítulo 12, verso 15. Ok? Então esse é o esboço. E aqui nós temos então, no livro de Juízes como um todo, registrado os anos escuros de Israel. O livro ele vai registrar 7 apostasias da parte de Israel, seguida de 7 escravizações por 7 nações pagãs e 7 libertações. Então, dando uma olhadinha na página 99, nós vamos ver aqui os 7 ciclos, à medida que você está estudando. Inicialmente aí, você vai ter aí os 5 raios da roda. É como se fosse uma roda, girando, Já eu comento um pouco mais os pensamentos que eu tenho acerca disso. E aí nós temos ali primeiro raio, no capítulo 2, verso 5. E ali eles ofereceram sacrifícios ao Deus eterno. O segundo raio, no capítulo 2, verso 11. Então o povo de Israel pecou contra o Deus eterno, adorando os deuses cananeus. O terceiro raio, 2,14. O Eterno ficou muito irado com o povo de Israel e deixou que eles fossem atacados e roubados pelos povos vizinhos. O quarto raio, em 2,15, ficaram numa situação muito difícil. E o quinto raio, no capítulo 2, verso 16. Então o Deus Eterno deu ao povo de Israel líderes fortes, chamados juízes, que o salvaram dos que o atacavam e roubavam. Vejam bem, minha gente, quando ele está falando aqui os 5 raios da roda, significa que esse processo vai se repetir. Como ele já nos disse aqui, durante 7 vezes no livro de Juízes, nós vamos ver essa mesma roda girando 7 vezes, minha gente. Quando o povo de Israel eles estão prestando cultos aos Baalins, uma religião pagã que havia sido praticada por centenas de anos na terra de Canaã, não sei o que isso representa para você, mas a verdade é que essa era uma religião que tinha práticas muito perversas. Então eles tinham adoração, por exemplo, adoração baseada na sexualidade, adoração de órgãos reprodutores, tanto masculinos como femininos, o sacrifício de recém-nascidos, o assassinato de meninas, jovens bonitas. Também haviam práticas homossexuais em lugares públicos, e outras coisas perversas que estavam acontecendo na prática ali dessa cultura. E aí, minha gente, é interessante a gente pensar como o povo que recebeu a lei do Senhor através de Moisés, e tinham essa lei, e o sacerdócio levítico, inclusive, para poder orientá-los quanto a guardar e praticar essa lei. Como esse povo pôde envolver-se em algo tão terrível em nome da religião? Isso é inexplicável. Então, o culto aos Baalins aqui, na verdade, é uma religião cananeia, com toda essa série de perversidades e contrapondo tudo aquilo que o Senhor havia dito ao povo de Israel enquanto eles estavam se preparando
para entrar na terra de Canaã. E aí fica essa pergunta, como é possível que um povo que já havia vivenciado, por exemplo, a destruição de uma geração inteira no deserto, por causa da sua perversidade, né? A geração que saiu do Egito, uma geração perversa, uma geração desobediente, rebelde, e que morreu no Egito, no deserto em função disso. Porque agora uma geração ou duas gerações depois, uma geração entra em Canaã, uma geração que nasce no deserto, mas aí nós temos essa geração, né, depois de Josué, que não conheceu o Senhor e que vai vivenciar isso, mas eles tinham uma história, eles tinham os levitas para orientá-los. E como é possível que eles voltassem tão drasticamente, tão rapidamente para viver esse estilo de vida? Será que porventura eles não esqueceram? Enfim, são perguntas que devem passar pela nossa cabeça, né? Lembre-se que Juízes, o livro de Juízes, ele vai cobrir cerca de 400 anos, ou seja, é um período relativamente longo, historicamente falando, né? E isso mostra o seguinte: quando os pais eles escorregam, né, um pouco, né, os seus filhos eles vão perder um tanto de confiança. Mas veja bem, 3 gerações são necessárias para uma caminhada de fé produzir pagãos, até que, né, uma geração fique totalmente desconectada do Senhor, né, na ascendência ou na descendência genealógica. São necessárias 3 gerações. Isso significa que eu preciso compartilhar com a geração dos meus filhos e eles com os filhos dele, para que haja uma perpetuação da fé que nós professamos. Então aqui nós temos esses 5 raios, já falamos um pouco sobre eles, né? E como que Deus está lidando com esse povo. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, minha gente, que a vida cristã, ela não pode ser essa senoide espiritual, né, de altos e baixos, como o povo de Israel está vivendo aqui, né? Muita gente tem vivenciado a sua vida cristã assim. Um dia está bem, ele está amando o Senhor, servindo o Senhor, outro dia ele está mal, está totalmente desconectado do Senhor, sua fé é abalada, depois sobe de novo, está bem, está conectado com o Senhor, amando o Senhor, depois cai de novo, e assim muita gente tem vivenciado esses ciclos de derrota, né, na sua vida, né, pessoal, né? E eu então quero orientar você dizendo que o Senhor ele quer que a sua vida cristã seja uma vida progressivamente crescente, né? Ou seja, um progresso constante, contínuo. É uma caminhada, né, que é mais parecido com uma escada, onde cada degrau significa um nível de conquista, de avanço que você estabelece na sua vida. E é isso que Deus projetou para nós. Se você se recusa a aprender com a história, né, você está fadado a repetir a história, né? Ou seja, uma história que tem fracassos, que tem derrotas, se eu me recuso a aprender com esses fatos, eu estou fadado a repeti-los. Na verdade, minha gente, eu costumo dizer que o homem inteligente, ele aprende com os próprios erros, mas o homem sábio, ele aprende com o erro dos outros. Você pode olhar para a história e aprender com os erros de gerações passadas e não repetir esses erros, né? Que Deus nos poupe do ridículo de deixarmos que essa roda, né, esse ciclo vicioso esteja se repetindo em nossa vida anos a fio, né? Que pare aqui esse ciclo e comecemos um ciclo virtuoso e não um ciclo vicioso. Vamos ler esse texto de Juízes 13, 15 a 20. Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor e disse: por favor, não vá embora ainda. Espere que nós vamos cozinhar um cabrito para você. Se eu ficar, não comerei a sua comida, respondeu o anjo. Mas se você quiser prepará-lo, então queime-a como oferta ao Senhor. Manoá disse: qual é o seu nome? Nós precisamos saber para podermos prestar-lhe uma homenagem quando acontecer aquilo que você disse. Por que você quer saber o meu nome? Perguntou o anjo. O meu nome é um mistério. Então Manoá pegou o cabrito e cereais e os ofereceu numa pedra ao Senhor, o Deus dos mistérios. E enquanto as chamas subiam do altar, Manoá e sua mulher viram o anjo do Senhor subir para o céu no meio das chamas. Ali se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Mais uma vez nós temos aqui uma cristofania, né, uma aparição de Cristo no Antigo Testamento, né? Cristo,
o mistério que é revelado a nós através do Evangelho, né, se apresentando a Manoá e ao povo de Israel como salvador deles. Continuemos aí então no livro de Juízes, minha gente, e aí nós estamos vendo que estes 7 ciclos de obediência e desobediência, julgamento, arrependimento e libertação estão acontecendo ao longo de todo o livro, né? E conectados a estes 7 ciclos estão então os juízes, e nós vamos ver um pouco mais sobre eles na nossa próxima unidade, né? Mas existem algumas coisas que eu gostaria que você aprendesse desse livro hoje, né? Então, a raiz do problema de Israel foi que quando Josué morreu, não havia um homem para ficar em seu lugar, como tinha ocorrido quando Moisés havia morrido. Então vocês lembram que Josué ele foi como que um discípulo de Moisés, treinado por Moisés durante toda a caminhada no deserto. E sabe, minha gente, sempre que nós temos a ausência de um treinamento, né, para uma nova liderança, né, o povo de Deus entra em declínio. Em Provérbios nós temos a seguinte afirmação: o meu povo está perecendo por falta de conhecimento, né? Há uma outra versão que diz que quando não há profecia o povo perece, né? E isso mostra que a liderança é muito importante. E por que isto é importante, minha gente? Porque quando se trata de fé, né, o sistema de valores, eles não são ensinados na teoria, né? Não adianta você tentar teorizar um sistema de valores. Um sistema de valores ele é aprendido por exemplo, né, por modelo. Então nós precisamos estabelecer referências, modelos, como disse Paulo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, se nós queremos reproduzir na liderança, nós temos que ter um sistema de aprendizado elaborado, constante. É por isso que em nossa estrutura nós temos o trilho de treinamento. O trilho de treinamento que você tem ali, né, visualmente para entender como que você deve proceder e crescer, não está ali só para ser uma coisa bonita, para mostrar para terceiros, não. Está ali para servir de referência para você no seu processo de treinamento e de crescimento, né? E o que aconteceu com Israel é que Josué não estabeleceu esse modelo de treinamento, né? E muito embora ele tivesse aprendido debaixo da liderança de Moisés, e por não ter feito isso, então quando Josué partiu, né, ele não deixou um líder treinado para ficar em seu lugar. Ao observar as igrejas em células que estão explodindo, estão crescendo de forma constante em todo o mundo, nós vamos perceber que há um padrão, né, de crescimento que essas igrejas têm, que outras igrejas tradicionais não têm, né? E, por exemplo, nós temos a igreja do pastor John Robert na Costa do Marfim, que ela tem aí tido a experiência de multiplicar os grupos pequenos, as células deles, a cada 3 meses. Isso quer dizer que cada vez que uma célula de 5 ou 6 pessoas alcança 15 pessoas, ela deve multiplicar e dar vida a um novo grupo. E como é que isso ocorre lá naquela igreja, né? Então, essa igreja descobriu, né, que nunca deve se formar uma célula, a não ser que haja um líder e um auxiliar de líder de célula já preparados. Então, o que eles fazem? Durante o período de existência da célula, sempre existe alguém sendo preparado para tomar conta do grupo quando este se multiplicar, né? E veja bem, minha gente, isso não aconteceu em Israel. E aí o que nós temos é, sem liderança, a nação ela tornou-se relaxada em questões espirituais. Eles adaptaram suas crenças e as religiões que estavam ao seu redor, e por isso eles começam a adotar as religiões dos cananeus, né? E veja bem, essas religiões e os deuses dessas religiões se tornam então agora armadilhas, laços, né, espinhos para a nação de Israel, né? Então o que nós temos aí no momento seguinte é a nação se rendendo aos deuses dos seus inimigos, e a partir desse momento nós temos uma piora no quadro da nação de Israel, né? Analisando isso a sua vida, né?
pense sobre como está o seu relacionamento com o seu discipulador. Você tem levado a sério, né, esse processo, tanto como discípulo quanto como discipulador? Se você é um discipulador, veja a importância de você dar valor a esse processo, cuidando daqueles que Deus colocou sob o seu cuidado, porque é isso que vai manter o crescimento e a fé dessa pessoa. E se você é um discípulo, entenda que você não há de crescer sozinho, dê valor ao seu processo de discipulado, dê valor ao seu discipulador, para que você possa continuar crescendo e sendo protegido de armadilhas que porventura o inimigo coloque diante de você. Então, o que nós temos hoje no mundo cristão, gente, é que muita gente tem se envolvido com o cristianismo, né? Somente se envolvido, mas não de fato tornando-se um cristão. Tornar-se um cristão é muito mais do que frequentar uma celebração ou mesmo uma célula. Tornar-se um cristão é ter um processo de mudança interior, de mudança de valores, que é fruto do investimento de outras pessoas em nossa vida, com ensino, com treinamento, com oração, com ministração, com libertação, com confissão, enfim, todo esse processo é o que vai realmente gerar, né, comprometimento e transformação em nossas vidas. Não é o plano de Deus que as pessoas apenas se envolvam com a igreja, né, através de talvez um ato de decisão, de levantar a mão, né, entre aspas, de mudar de fé, de mudar de religião. Isso não é o suficiente, não é esse o plano de Deus. Veja bem que o Senhor, Ele quer, né, que a igreja de fato pareça-se com uma família. Assim, quando um bebê nasce numa casa, né, uma família inteira vai se mobilizar para cuidar dele. Então a igreja comete um grande erro quando ela esquece que ela é uma família. E como família nós vamos cuidar dos nossos bebês, dos nossos novos na fé. Se você tem um filho espiritual que é um bebê e você não está cuidando dele, saiba isso, ele está correndo um sério risco ou de ser adotado por um pai que de fato cuide dele, ou então de crescer sem a devida maturidade, sem o devido engajamento e o crescimento espiritual que ele precisa. Então, gente, vamos dar uma lida nesse texto de 1 Samuel 1, 26 a 28, para encerrarmos a unidade 12. O texto diz assim, né, Juízes 6, na verdade, Juízes 6, não é 1 Samuel não, tá? Você vai ler 1 Samuel 1, 26 a 28, para trabalhar esse conceito de continuidade, de treinamento, de liderança, mas nós vamos encerrar lendo Juízes 6, 6 a 10. E o povo de Israel não podia com eles, com seus inimigos. Então os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor. E quando eles oraram ao Senhor por causa dos midianitas, ele mandou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu tirei vocês da escravidão do Egito, eu os livrei dos egípcios e dos que lutaram contra vocês aqui nesta terra, expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Eu disse que sou o Senhor, o Deus de vocês, e que vocês não deviam adorar os deuses dos amorreus que viviam nessa terra, mas vocês não quiseram me ouvir. Gente, que coisa triste, né? Ou seja, Deus, ele quer cuidar de nós, quer nos dar as melhores coisas, mas se nós fechamos nossos ouvidos, tapamos nosso entendimento e resistimos o Senhor, de fato seremos entregues nas mãos dos nossos inimigos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor siga abençoando a sua casa e a sua vida, abrindo o seu entendimento e a sua revelação, para que você esteja alinhado com o projeto do coração de Deus. Deus te abençoe.